Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, editora Autografia, primeiro e segundo volume. Bem pessoal, eu queria, vem aí o terceiro volume também, para fechar com chave de ouro, mas antes eu queria trazer para vocês que hoje eu vou fazer um comentário sobre um assunto que já não é mais polêmico e já se tornou normal na sociedade, né? Muita gente está perguntando, né, sobre o assunto e muita gente está descobrindo muita coisa. Antes eu queria deixar uma palavra, deixa eu ver aqui, que Jesus ele fala, não há nada, né? Acho que é Marcos, não há nada em oculto que venha, que não venha a ser revelado. É isso mesmo. Marcos capítulo 4, versículo 22. Pois não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Essas são as palavras do próprio Mestre Jesus Cristo. Quando Jesus falou isso, é porque Jesus já estava vendo, naquela época, 2000 anos atrás, que já havia muita coisa errada, né? Tanto na questão do dia a dia, na vida do ser humano, como nas próprias escrituras bíblicas. E Jesus também, ele falou para o futuro, porque Jesus já sabia do futuro. Jesus era visionário. Jesus, ele já tinha pelo, tipo o rei Salomão, que observou a terra e ele escreveu o livro de Eclesiastes, e chegou à conclusão bem clara que esse mundo aqui que nós vivemos é ilusão. Já até me perguntaram se isso aqui é uma matrix, uma simulação. E o que eu costumo dizer é o seguinte: nós não somos espírito. Muitos conhecem a minha história, sabem dos meus filhos que partiram. E quando eu comecei a perguntar a Deus para me mostrar a verdade, o porquê daquilo que eu não tinha entendido, mediante a vida que eu sempre procurei ter, melhorar dia após dia, integridade em primeiro lugar, né, honestidade, né, e sempre se aperfeiçoando, eu queria entender o porquê daquilo, né, e por que outros filhos de outros amigos que estão na bagunça, e até os próprios filhos estão, né, eu queria entender o porquê que eles estavam ainda aqui, porquê que a minha filha e o meu filho foi embora. Né, e foi onde eu comecei a procurar a Deus, eu quero saber da verdade. De lá para cá, vocês conhecem aí, né, gravei mais de 200 vídeos, né, de 2016 para cá foram 2 livros publicados, fora o que estão já escritos, né, que a qualquer momento posso publicar ou não, dependo da direção do Pai. Acredito que eu vá publicar sim, acredito, mas se Deus não quiser que assim seja, o que tem que estar aí já está aí, né? Então comecei a gravar os vídeos e Deus começou a me levar em arrebatamento, que para outros o nome é desdobramento, outros é EQM, cada um dá um nome, né? São rótulos que o próprio homem cria. E ali Deus ele me deu a visão e a revelação. Foi onde eu entendi, foi onde eu me encontrei com anjos, fora do meu corpo, me vi fora do corpo mesmo, tá? E isso mudou minha mente, meus pensamentos. A minha crença em Deus sempre foi a mesma, só que agora eu posso dizer que, não vou dizer 360 graus, às vezes eu falo que eu tenho a visão 360 graus para mostrar às pessoas o porquê que eu mudei radicalmente, comecei a investigar muita coisa. E hoje nós vamos comentar sobre um tema. Eu trouxe esse versículo por causa desse tema. Que Jesus fala que nada em oculto que não venha a ser revelado. E que não há nada em segredo que seja trazido à luz. Quer dizer, que venha a ser revelado também. Então, em segredos
já estão sendo revelados, isso é no mundo inteiro. Eu estou com um quadro aqui, eu vou mostrar a você mais ou menos uma simulação, tá, do que aconteceu comigo, para ficar mais ou menos fácil de você entender. E eu estou procurando trazer da forma mais simples. Bem, mas vamos lá. Hoje eu publiquei, né, tem um outro versículo também que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir do momento que eu conheci a verdade realmente me libertou. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa livre, né, e liberta. Eu sou uma pessoa liberta. Posso falar com toda certeza para você, tá? E eu vou estar trazendo aqui, tá lá no grupo Projeto Vitória Cristina. Até agora houve 5 comentários, já teve 41 visualização. Foi há um tempinho atrás agora, algumas horas que eu postei isso. Salomão Pacífica, meu amigo. Já vi vários vídeos de judeu no YouTube. Tem muitas coisas que eles falam que é verdade, que existe verdade, outras não. Uma delas que eles não acreditam no Novo Testamento. Eles só acreditam na Torá, no livro da lei, do Velho Testamento. É um caso a se pensar em acreditar ou não no que ele fala. Bem, aí eu respondi ele aqui. Não respondi ele tudo, mas eu respondi. Eu, ao contrário, já encontrei inúmeras contradições na Bíblia. Tá? Por isso, prego o amor. Por isso que eu procuro pregar o amor. Tem um amigo professor de história, é cristão, e me disse: Douglas, se você quiser pesquisar a fundo sobre a história da Bíblia, vai se decepcionar. Não pela Bíblia, mas pelos romanos, que alteraram muita coisa e ainda queimaram muitos livros que poderiam estar nela. Sem contar o que o Vaticano guardou e só o Papa pode ter acesso. Fui procurar esse amigo em 2016. Então vou te explicar por que eu fui procurar ele em 2016. Quando eu comecei a perguntar a Deus para que me revelasse a verdade, aonde eu comecei a ter os arrebatamentos, Deus me mostrou através de anjos, que para outras religiões é seres de luz, espíritos de luz, cada um dá um nome, que são rótulos que o homem coloca, mas é tudo a mesma coisa. E eles me mostraram, porque se você começar a pesquisar, como eu já conversei com alguns amigos aí, começa a orar e pedir a Deus para mostrar. Entra no seu quarto, Mateus 6,6. Jesus falou assim: como quiseres perguntar alguma coisa ao Pai, entre no seu quarto, em particular, entra no seu quarto. Não quer dizer bem que tu vai entrar no quarto, pode estar na sala, mas em particular, você e Deus. Se eu quero que me revele isso, e Deus vai te revelar, né? Então, eu aqui botei para ele, né, que eu em 2016 fiz isso. Após um arrebatamento, eu me encontrar com um anjo, ele me disse: as palavras do Eterno estão sendo alteradas pelo ser humano. Isso que me fez encontrar a verdade, que é o amor. Então o amor é a base de tudo. Porque o homem, infelizmente, com o decorrer do tempo, ele alterou muita coisa. Então esse amigo meu, que é professor de história, ele falou, e depois eu procurei um outro amigo, que é da Assembleia de Deus também, é obreiro, está investigando, está descobrindo muita coisa. O nome dele é William, inclusive é da Advec, se eu não me engano a Advec é do pastor Silas Malafaia. E ele falou comigo: pastor Douglas, pode procurar, que o senhor vai encontrar. Agora, se o senhor quiser, o senhor procura um professor de história, que estuda e que de preferência seja formado também em arqueologia, voltado para essa área, e pergunta sobre o assunto. Se prepara porque o senhor vai ouvir. Porque são pessoas que investigam, que pesquisam e vão a fundo. E a dona Irani colocou o seguinte: é o que eu falo, não conheço a palavra direito, mas já ouvi falar mesmo, que existe muita coisa que não é verdadeira. Bem, eu botei aqui, eu já sabia desde 2016, quando tive uma experiência no mundo espiritual. Depois conheci vários pastores, teólogos que sabem disso, mas não sabiam como iria dizer para a igreja.
Então conheci um adolescente que disse a mim que os anjos estão em nosso meio, receberam uma ordem de falar a verdade que foi alterada pelos homens da época há séculos atrás, e que a verdade seria mostrada a toda a humanidade. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa. Todos saberão aos poucos, não tem como evitar. Eu prefiro pregar e reviver o amor, e viver o amor, porque ele é o caminho para uma vida eterna feliz nas moradas do Pai. Ame, sempre ame. Muita coisa vem por aí. Deus vai restituir tudo. Bem, eu tenho o caso de muitos amigos que já conversaram comigo em particular, líderes religiosos, pastores, teólogos, que sabem, mas não sabem como passar para a igreja. Outros sabem, mas preferem ficar do jeito que está. Outros não querem abalar a igreja, por isso que não sabem como passar. Mas não tem como omitir o que a gente tem conhecimento, né? Salomão, meu amigo que colocou ali, o Pacífico, que ele, por ser judeu, então eu queria desde já passar para o Salomão e para os demais internautas aí, telespectadores, a respeito desse tema. Esse tema eu estou trazendo por causa de um programa de televisão conhecido praticamente no mundo inteiro. Quem assiste a Rede Boas Novas, ela tem tanto na internet como na televisão. É uma televisão mesmo, é a TV da Assembleia de Deus do Amazonas. Uma assembleia conhecida no mundo inteiro, praticamente. Me esqueci o nome do pastor presidente lá. E eles têm um programa de TV chamado Antenados, né? E ele abriu um espaço para um dos maiores teólogos e judeus, entre outros, que fazem o mesmo. Mostrar vários erros de tradução na Bíblia, que mudaram ao longo da história. Por causa da transformação. Por exemplo, a fonte da Bíblia, aí está aqui Marcos 4:22. A fonte da Bíblia, ela é onde? A fonte da Bíblia vem da onde a Bíblia? A história da Bíblia está onde? Está no Brasil? Está lá na China? Está na Rússia? Não. A história do Brasil está no Oriente Médio. E de preferência em Israel. Os escritores da Bíblia são o quê? Brasileiro? São argentino? São norueguês? São suecos? Ou são judeus? São judeus. Então, ao meu amigo Salomão e aos demais, Salomão colocou aqui no comentário dele, dando a entender que alguns judeus, por serem judeus, só querem defender o Velho Testamento, a Torá. Mas eu queria passar para o Salomão e para os demais telespectadores que se a fonte da Bíblia é judaica, é de Israel, eu tenho que ir na fonte, porque é da fonte que vem até mim. Então, se você for analisar bem, dentro de um histórico, a água que você bebe, que sai lá da nascente, não é mesmo a água da nascente. Questão de raciocínio e lógica. Tem que ter sentido e lógica. A água da nascente é a água pura, é a água de lá. Até ela chegar a nós, e o processo que ela passa, o tempo que ela leva, muita coisa acontece no meio do caminho. O que eu quero falar para vocês? A fonte da Bíblia é de Israel. Até ela chegar a nós e aos demais países fora de Israel, da onde vem a fonte, ela já veio alterada de muita coisa. Esse é o primeiro ponto. Então as traduções ao longo de séculos, décadas e milênios foram o quê? Alterados, como esse amigo meu me falou. A Igreja Católica, ela pegou e levou para os concílios de Constantinopla. Constantino,
ele tinha uma ideia totalmente diferente, queria conhecer primeiro a Bíblia. E no concílio eles decidiram o que poderia entrar ou não. Vamos supor que eu tenho uma história. Aí o Douglas morreu, fez uma história bonita e tal. Aí eu deixei um manuscrito. Aí tem coisa que alguém vê, aí, poxa, o Douglas fez um trabalho que eu não fiz. Vamos espalhar isso para o povo e vamos criar um projeto, um trabalho em cima dele. Aí pego o meu manuscrito que eu deixei, o livro, aí eu vou pegar esse livro e vou fazer um outro livro em cima desse livro. Vai ser a mesma coisa? Se ele está fazendo algo, ele está tirando algo meu ou acrescentando. Está me entendendo? Então assim, a essência e a fonte da Bíblia ela foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Por causa das traduções, por causa das visões. Você, por exemplo, pega a Bíblia de Jerusalém. Hoje eu fui visitar um pastor amigo meu, que ele descobriu a mesma coisa também, comprou uma Bíblia de Jerusalém, está usando a Bíblia e está espalhando a Bíblia para vários amigos. Então ele pegou a Bíblia de Jerusalém, né? E ele comprou, e nisso que ele comprou, ele falou assim para mim: pastor, estou descobrindo muita diferença. E hoje eu fui na casa dele, sentamos para tomar um café da manhã junto, a esposa dele preparou lá um café abençoado, e comemos lá um pãozinho com ovo, café com leite, e ali ao mesmo tempo que a gente ia tomando café, ia conversando, e ele, abre aí a Bíblia, um capítulo tal, versículo tal. Aí eu li a nossa Bíblia aqui na tradução em português aqui para o Brasil, né? E aí eu li, agora eu vou ler a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia aí começa a mesma coisa. Com o decorrer das outras passagens, você começa a ver que está tendo já uma mudança, e uma mudança gigantesca, não é pequena não. Existem versículos como Isaías, que na Bíblia de Jerusalém tem 2 capítulos a mais, na nossa é 2 capítulos a menos. Aí você fala assim, poxa, então qual é a verdadeira? Então, aquilo que é bom, agradável, você pega e guarda para você. Aquilo que for acrescentável é bom e agradável também, vai trazer, vai edificar a sua vida, guarda também. Se na outra não tem, por um erro de tradução não, entrega na mão de Deus. Tá me entendendo? E procura ler aquela que tem um pouco a mais e que edifica mais um pouco, né? Então o que eu quero passar para vocês? Ouve esse programa em televisão, né? E ouve o nome, você pode procurar no YouTube, erro de tradução, se você quiser, ou no Facebook, melhor dizendo, Facebook. Entra no Facebook, na página Livro Entre o Céu e a Terra. Ali você vai ver o vídeo. Programa de TV Mundial da Assembleia de Deus. Abre espaço para um dos maiores teólogos e judeu, entre outros, que fazem o mesmo. Mostrar vários erros de tradução na Bíblia que mudaram ao longo da história. Esses erros de tradução que ele mostrou não é para tirar a fonte da Bíblia, mas é para mostrar que existe a verdadeira Bíblia, é o contrário. A verdadeira Bíblia é aquela que traz as fontes necessárias para o seu dia a dia ser uma vida tranquila e sadia com Deus, para o seu conhecimento. E aí você pega uma série de pesquisas, faz uma série de pesquisas de vários livros, como ele fala, o pastor, né? E faz um levantamento geral e vai pesquisando, tira um pouco daqui, um pouco dali, vai montando o quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça está com peças separadas. Infelizmente, ao longo da história, separaram as peças da Bíblia. Tá? Então, ela tem que ser montada novamente aos poucos. Não sei se vocês ouviram um comentário que o Papa Francisco falou que tem que refazer uma nova Bíblia, né? Porque nós estamos numa nova história, e porque também a Bíblia, o que está acontecendo? Estão descobrindo que a Igreja Católica, nos concílios de Constantinopla, como eu falei, e nos concílios de Nicéia, alteraram várias coisas, retiraram muita coisa da Bíblia, que hoje muita gente espera acontecer coisas que não vai acontecer, tá me entendendo? Porque alteraram, acrescentaram coisas,
formular a Bíblia conforme a vontade deles. E cada governo, eles vão formulando de acordo com a vontade deles. Então, infelizmente, está vindo à tona, não só isso, eu sou só mais um entre vários e vários. E vários líderes, tá? Que estão trazendo a verdade. A gente tem que orar a Deus para que Deus venha nos revelar. Quando você ora a Deus, Ele te revela. Ele te revela a verdade e você vai montando o quebra-cabeça e o próprio mundo espiritual, ele vai agindo, né? E agora eu quero responder o outro questionamento que o Salomão Pacífico fez, dizendo que o judeu ele quer defender a Torá porque é o Velho Testamento e ele não acredita no Novo Testamento. Eu queria passar para o Salomão e para os demais amigos, internautas, telespectadores, né? Porque muitos de vocês não têm o hábito, às vezes, de pesquisar, né? Quer ficar vendo isso? Não tenho nada contra, você pode ver, só que eu vou a fundo. E de 2016 para cá, depois que eu vi, após os meus arrebatamentos e o que eu conversei com o mundo espiritual, com os anjos, né? E vi pessoas, vi amigos, me encontrei com parentes do outro lado. E quando eu voltei diferente, onde eu mudei radicalmente, muitos me conhecem e perceberam isso. Eu pesquisando a fundo, eu descobri, e depois procurei um amigo meu chamado João, tá? Ele é judeu, e ele confirmou, porque inclusive ele confessa Jesus como seu Salvador, que no caso eles falam em Yeshua, né? Yeshua, eles não falam Jesus, eles falam Yeshua. Que é a tradução do povo deles, né? É a língua do povo deles, né? Para nós é Jesus, para eles é Yeshua, que é a mesma coisa. E esse amigo meu confirmou, já existem mais de 100 mil judeus convertidos. E esses judeus convertidos ao cristianismo, eles estão evangelizando outros judeus. E muitos judeus, olha só, o que eu vou te falar é forte. Muitos judeus, após se converter ao cristianismo, o que eu vou te falar agora é forte, tá? Eu conversando com ele. Após eles se converterem ao cristianismo, eles estão fazendo um trabalho com outros judeus. Já estão crendo que Jesus já esteve entre eles há 2000 anos atrás. Então aquela volta de Jesus que muitos dizem, eles não acreditam mais, porque se eles já acreditam que Jesus já veio, tá me entendendo? Então que não há necessidade de Jesus voltar para mostrar que ele é o rei. Eles já estão crendo, muitos de mais de 100 mil. E agora eu vou te mostrar mais ou menos para você entender o que acontece com isso. Tá? Isso é uma bola de neve. Tá? Um judeu acredita. Vamos supor que esse pontinho é um judeu. Outro judeu, outro judeu, outro judeu, outro judeu, outro judeu, outro judeu. E aí isso daqui vai se tornando o quê? Uma bola. E essa bola vai o quê? Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. E não para de crescer. Vai chegar um momento que todo Israel, essa nova geração de crianças estão chegando aí, muitos pais judeus já estão, se eles já se converteram ao cristianismo, o que eles estão falando para os filhos? Que Jesus já veio. Que Jesus, que o Messias já esteve entre eles. Você já pegou? Já entendeu o que eu quis dizer? Vai chegar um momento que todo Israel, com o decorrer das gerações que estão vindo, todos eles já vão crer que Jesus já veio, que o Messias já esteve entre eles. Acabou. O Messias já esteve. Nós agora temos que fazer a nossa parte. E, após o término dessa vida terrena, se encontrar com eles, com Jesus, no mundo espiritual, que no caso é em outra dimensão, porque o mundo espiritual é uma dimensão, o mundo físico é em outra.
Então, meu amado e minha amada, o que eu quero passar para o Salomão e para os demais amigos e amados? O que eu estou passando para vocês é o que já está acontecendo. Isso aqui não é revelação. Agora eu vou passar uma revelação. Vou passar para vocês, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Agora é uma revelação, tá? Que Deus me deu. Uma revelação. Todo o cumprimento da palavra real, a palavra da fonte, já está há muito tempo, aos milênios, gradativamente acontecendo, simultaneamente. Então começa aqui, né? Vamos lá. Planeta Terra. Vamos supor o planeta Terra, né? Os países, os continentes. E aqui estamos nós. Acho que é 7 bilhões, se eu não me engano, né? 7 bilhões de habitantes. Bilhões, tá? Não é milhões não. 7 bilhões de habitantes. Os anjos de Deus. Vou botar aqui, porque daqui para baixo existem várias cidades celestiais. Como eu já passei essa experiência, eu falo inclusive num livro. Eu falo algumas coisas que eu estou falando, eu falo num livro. Outras foi recente que Deus me revelou. Os anjos têm acesso direto à Terra. Muitos vêm, trazem informações. Outros já estão entre nós. Estão trabalhando em nosso meio. Os anjos estão trabalhando em nosso meio, trazendo toda a verdade por ordem de Jesus. Estão trazendo toda a verdade à tona. Como? Gradativamente. Por quê? Porque Deus trabalha com perfeição. Tem uma amiga minha chamada Geisa, que está lá nos Estados Unidos. Seiza. A Seiza, que está nos Estados Unidos. A gente está sempre conversando. E eu mandei para ela esse vídeo do pastor. E ela falou o seguinte: pastor, Deus não erra. Aí eu falei, realmente Deus não erra. Mas o homem erra. Por causa da sua soberba, seu egoísmo, orgulho, altivez. O homem comete vários erros, minha amada. Noé errou, Moisés errou, Davi errou, Pedro errou, Salomão errou e tantos outros erraram. Na verdade, todos erraram. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. E o que nós conhecemos ali na Bíblia, mesmo agora trazendo a originalidade que já existe há milhares de anos, mas chegando agora no Brasil e em alguns países da América do Sul, né? Vindo lá de Israel e até que a fonte é lá, né? A gente sabendo de coisas que não sabíamos, até algumas que a gente julgava como heresia, agora está vindo à tona que é verdade, e na verdade julgávamos errado. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está trabalhando com cautela. Deus não tem pressa de nada. O problema é que nós, como eu falei, eu costumo dizer que nós somos falhos mesmo e miseráveis, estamos muito longe de conhecer o que é amor, por mais que a gente faça, ainda é pouco, né? Nós pegamos e mudamos mesmo, alteramos. Então eu falei para ela, Seiza, o homem é que erra, Deus não erra. E você vê nas passagens bíblicas quantas e quantas vezes o homem errou. E Deus falou, tem que ser desse jeito, tem que fazer dessa forma. O homem vai e faz de outra forma. Ele faz do jeito dele. Sempre se perde no meio do caminho, né?
Então o que eu quero passar para vocês? Que vocês orem, pesquisem, vá em particular e conversa com Deus. O Senhor me mostra a verdade. Como esse pastor ele fala ele fala ali no programa, Deus revela a cada um de acordo com a vontade dele, porque a própria Bíblia diz que ele faz como lhe apraz. Então a uns é dado e a outros não. E foi o que ele falou, ele tem a mesma visão que a minha de alguns, né? Acredito até de milhares, né? Se você sabe que um irmão teve uma revelação que tem lógica e sentido, então você procura aprender com aquele irmão, porque aquilo vai te edificar, vai te ajudar, né? Agora, você fala, o irmão fala uma coisa que não tem lógica, sentido nenhum, você mesmo vai raciocinar, entregar na mão de Deus, e Deus vai te revelar verdades. Tá me entendendo? E tem que ter lógica. Se não tiver lógica, né? Então, meu amado e minha amada, é como ele diz também, o pastor, que eu gostei muito, que ele diz, Deus não deixou de ser Deus. Da mesma forma que ele falava com os profetas, com os apóstolos, da mesma forma que acontecia experiências sobrenaturais com os profetas, com os apóstolos, continuam acontecendo até os dias de hoje, com cada um que é chamado com esse propósito para despertar a humanidade. Então o que eu quero trazer para você é que você vai ver ainda muita coisa, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, mas que você venha dar prioridade no amor, sabe? Naquilo que você vai fazer bem, você vai servir para ser servido, né? Mas não querer nada em troca, você vai servir com amor. Você não pode ser nem servido por aquela pessoa, mas outra lá na frente vai te servir. Plante o perdão, plante paz o tempo todo, tá me entendendo? Viva a vida e não julgue e não queira contestar, porque muitos irmãos que estão descobrindo muita coisa como eu, e vários, e daqui a pouco o mundo inteiro vai ter um conhecimento total da verdade. Eu não sei se eu vou estar aqui para isso, o próprio Deus está trazendo e mostrando, e vai chegar um momento que todos nós vamos chegar a um consenso e entender tudo, tá? E o porquê disso? Porque aos poucos está vindo. Feliz aquele que vai estar aqui, tá? Eu acredito não pegar esse momento, né? Pode ser que eu pegue, não sei, porque eu já vejo isso lá para frente. Mas aquele que pegar vai ter a alegria de conhecer a total verdade de tudo, né? E vai ser tudo no equilíbrio. E vir um novo céu e uma nova terra. A terra vai se transformar, já está sendo transformada, não tem como evitar isso. Né? O amor que ainda está fraco e Deus está permitindo mesmo, porque infelizmente nós só passamos a dar valor na dor. Não são todos, mas a maioria, posso dizer 90%, se não for mais. De 100, 90%. 10% dá valor no amor. Eu não fui pela dor a Cristo, fui por amor para Cristo. Mas a dor que eu tive mediante as situações e o que eu estou vivendo, me deram um impulso a mais para conhecer a verdade, e um pouco mais da verdade, cada vez conhecer mais, e buscar mesmo. Se antigamente eu orava, ou eu batia na porta dos céus, hoje eu estou rasgando os céus. É uma forma de dizer, você entendeu? Se eu orava com palavras, hoje eu oro com o espírito, com a alma. Hoje minha oração não é o Douglas físico, é a oração da alma. Hoje não é o meu coração não, eu não oro mais com o coração, oro com a alma. Como diz aquele louvor, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Então, meu amado, minha amada, que Deus abençoe vocês, tá? Essa questão das traduções que mudaram, eu descobri muito mais coisa, tá? Isso daí que eu estou falando com você, posso dizer que é
5% de 95% que eu já descobri, fora o que eu ainda vou descobrir, tá? Tem coisas que eu não levo para não abalar. Então, invista no amor, faça o que Jesus falou. Quando perguntaram a ele para herdar a vida eterna, ele fala, ame a Deus e seu próximo. E se você ama a Deus, você vai procurar viver os mandamentos, ter uma vida digna, se lapidar dia por dia, né? É saber separar as coisas, perdoar perdoar todos, né? Que eu falo assim, você vai saber lidar com as situações, separar os tempos para as coisas, né? Momento de ir para um cinema, um momento de não só ir ao cinema, mas um momento de você viver em paz, um momento de você orar, um momento de você passear, um momento de você se divertir, um momento de você namorar, né? Aquele que é casado, namora, é noivo, separar um tempo para cada coisa, né? Mas foi um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Que Deus abençoe vocês, a vida continua, e é isso aí. A Terra é um aprendizado, como costumo falar, estamos aqui para aprender. E vamos procurar aprender o melhor, o correto, né? Vamos investir naquilo que é bom, que edifique a nossa vida. Isso que traz conforto, que traz paz. Vamos aprender uns com os outros, né? Nós não somos o corpo físico, isso eu vi lucidamente. Nós somos um corpo espiritual dentro de um corpo físico. E já falei para muitos que partiram e vão lembrar de mim. Já tem alguns que já foram embora, devem ter se lembrado de mim. Porque na hora, o juízo vem tudo no seu pensamento, após a morte física. Vem tudo, isso eu ouvi lucidamente, já ouvi vários testemunhos sobre isso. Vem tudo. Desde antes do seu nascimento você vê tudo. Você sabe de tudo, tá? Já ouvi vários testemunhos que falam sobre isso. E muitos desses que já foram devem ter se lembrado de mim. Pô, o Douglas, ou o pastor Douglas, me falou isso quando eu estava lá na terra, que eu ia ver o meu corpo, ia me ver, o meu corpo no chão. Eu ia entender que o mundo, na verdade, foi preparado, que nós fôssemos obrigados, pudéssemos passar por lá, né, para aprender e procurar fazer o bem, né, porque nós temos que aprender muito, nós não somos nada, muito pequenos, né, e deve ter lembrado de várias coisas que eu falei aí, né, e ele falou mesmo que eu não ia ficar lá, né, que eu não ia ver meu corpo, que eu não ia ficar naquele mundo, né, e etc. Então, os que já foram amigos e amigas meus, que de 2016 para cá, já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Já devem ter visto e devem ter se lembrado de mim do outro lado. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tenha um dia maravilhoso. Meu WhatsApp 21986 316630. Página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra. E página Projeto Vitória Cristina, né? Que é o projeto que a dona Eleusa, ela cuida, que a gente ajuda orfanatos, faz vários trabalhos, né? E tem também o canal no YouTube, Douglas Cavalcante, eu estou de branco, mas tem um canal novo agora que é Projeto Vitória Cristina, né? E o canal Projeto Vitória está crescendo, começando a crescer, está tendo já uns inscritos aí, e a gente vai compartilhando, aprendendo uns com os outros, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não se apostate da sua fé. Não se afaste. Não deixe de crer. Tá? Porque o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. Isso aqui é só uma passagem. Acredite, tenha fé. Não se apostate da sua fé. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom. Adonai.